Andrade. Dando muito boa tarde para você e um feliz ano novo, acima de tudo, ao público ouvinte do mais tradicional programa de rádio do Rio Grande do Sul em todos os tempos. É um prazer estar aqui neste Sala de Redação junto com a parceria de Gimo, a mais completa linha de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, e Banrisul, ao lado dos gaúchos, enfrentamos os desafios de 2020 e fizemos a diferença. A hora certa, no Sala, é de Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. A hora certa aqui no Sala são 13h05. Está começando o Sala de Redação. Meus amigos que tenho a mesa hoje, ainda que a mesa distanciada, quero dizer que é uma honra estar aqui, viu? Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Rafael Malenotti, André Silva e Rodrigo Oliveira. E quero dizer que pesa sobre nós a seguinte responsabilidade. Eu dei um spoiler ontem. Nós estamos abrindo o primeiro Sala de Redação no ano dos 50 anos do Sala de Redação. Este menino cinquentão está nas nossas mãos, meus amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde, pô, que honra, não tinha me dado conta disso. Feliz 2020 para todo mundo aqui do Sala, para quem está nos 21. ouvindo. 2021, né? Que esse 2020 não sai da cabeça. 2020 não sai da cabeça da gente. A gente vai levar esse ano por algumas outras temporadas. Mas deixa eu propor um assunto que está mobilizando o Brasil nesse fim de ano, que teve algumas atenuantes, acho que a gente acabou não debateu assim pontualmente, né, nesse ano medonho de 2020, mas é um bom assunto para a gente largar, que ganhou umas atenuantes assim nas últimas horas, mas é um assunto que para mim é muito constrangedor ainda, pela figura que representa, que é a festa lá de Mangaratiba do Neymar. Ele acabou de postar algumas horas que não foram 500 pessoas, foram menos pessoas, né? A gente não sabe exatamente quanto. 480, que era uma festa. Parece. Se fosse 50 ou 60, né, Zé? Não faz tanta diferença assim. Mas a gente não sabe exatamente quantas pessoas, mas ele afirma que foram familiares, estava lá o filho dele com a esposa e com o marido. Não foi uma festa de arromba, assim, digamos assim, né? Que eu até cheguei a chamar de festa de afronta. E que todos foram testados, né? E que por isso, normas de segurança sanitária cumpridas, não seria tão absurdo assim fazer a festa. São atenuantes, está todo mundo testado e eventualmente não sei quantas pessoas sem menos, mas ainda assim é um gol contra do Neymar, né? Porque no mínimo essa testagem em massa, o LeBron James não fez isso, o Lewis Hamilton não fez isso, né? Mesmo podendo testar todo mundo, por quê? Porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para fazer festa com todo mundo e juntar as pessoas que ama e testar e ser tudo certo. Né? Acaba sendo mais um ato de arrogância. Um ano tão bom do Neymar, né? Fora de campo, dentro de campo, mesmo com essas atenuantes aí da testagem de não ser 500 pessoas, é um gol contra do Neymar assim que eu tenho dificuldade de compreender como é que os assessores deixaram isso acontecer. Malenotti está conosco? Malenotti? O Malenotti não tá. Eu assino embaixo das palavras do Léo, viu, Zé? Então vai aí, Rodrigo. Vai aí. Do Diogo. Diogo, né, Rodrigo? Do Diogo, perdão. Não, mas o Léo não falou, mas tu já concorda com ele. Mas é que o Léo falou em esportes, ao meio-dia e foi nessa linha também. Eu assino embaixo das palavras tanto do Léo como do Diogo. Concordo com os dois. Porque, Zé, o Neymar, ele é um ídolo, é o ídolo dessa geração, ele tem muita influência sobre uma geração inteira, é alguém que deveria dar exemplo, independentemente de testado ou não testado. Isso eu acho que é uma questão menor. A questão mais importante é a mensagem que o Neymar passa. No momento em que a gente pede para as pessoas não se aglomerarem, para as pessoas se isolarem, essa festa passa aquela ideia, já era, vou curtir. E a questão da testagem, ela é importante para, por exemplo, uma categoria profissional. No futebol,
por exemplo, os jogos de futebol, mais do que um lazer para as pessoas, o futebol é uma profissão, é um trabalho para os atletas. Festa de Ano Novo não, deixa para 2022. É o momento de ficar em casa, de passar uma mensagem enquanto não vem a vacina, né, Zé? Eu chamei o Malenotti, que eu quero fazer uma pergunta para ele, que tem um pouco de brincadeira, mas que tem um lado que pode ser encarado como sério. Feliz Ano Novo, meu querido Rafael Malenotti, meu acústico e valvulado preferido. Querido Zé, obrigado, cara. Feliz Ano Novo para ti, para a família toda, para todos os queridos amigos aí da bancada. Tu que é um cara da arte, um cara que anima festas, um cara que anima shows, Se o Neymar te convida para essa festança que ele fez em tempo de pandemia, 500 pessoas, te convida como parça, mas também se ele resolve te convidar ou te contratar como músico, qual é a atitude que tem que ter? Olha, Zé, é difícil da gente colocar exatamente assim com 100% de certeza a atitude que se toma, né, principalmente porque se o convite é feito pessoal a mim, assim, e eu tenho esse poder de decisão, assim, de eu ser convidado sozinho para ir, eu tenho essa autonomia, assim, de poder dizer não, né, se é o caso, assim. O problema é quando eu sou contratado através, por exemplo, do Acústicos e Valvulados, que é do qual mais gente faz parte dessa técnica e tal. E a gente sabe que num ano que passou de 2020, onde realmente esse nosso ofício foi cortado quase que na sua plenitude, né? A gente se desdobrou muito em eventos online, em lives, através de recursos de prefeitura ou eventos corporativos e tal, tudo de forma virtual, né? Então, realmente, isso foi o que acabou salvando um pouquinho, assim, o ano de 2020 para os Acústicos Valvulados ou para mim mesmo, de forma virtual, né? Agora, realmente, assim, na questão presencial, eu acho que eu teria a lucidez de não aceitar, né? É óbvio que a gente fala numa posição extremamente privilegiada, porque não recebeu o convite, que seria altamente tentador da parte artística, né? De poder estar presente numa festa desse nível. Mas, cara, eu tô na casa dos meus sogros aqui em Xangri-Lá, né? A minha sogra vai fazer 70 anos esse ano, meu sogro tem 73, são de grupo de risco, né? Realmente eles têm uma preocupação muito grande, eles ficaram enclausurados aqui na casa da praia aqui, desde março, né? Que eles estão aqui, então... mesmo quando eu ia fazer esses eventos online e tal, eu me cercava de toda a segurança possível para realmente o tiro não sair pela culatra, né? Eu acho que realmente, assim, teria que dizer não pro Neymar, assim, com o coração devastado, assim, pela situação em si, né? Mas eu vou aguardar para que esse ano a gente consiga achar uma solução o mais breve possível para que realmente no Réveillon de 2021 e 2022 tudo volte ao normal, né? Olha aí, tá a palavra de Rafael Malenotti. Fala, Leonardo Oliveira. Boas-vindas ao Sala, aos 50. Antes de tudo, feliz Ano Novo para todos os amigos, né? E tenhamos um ano aí de muita saúde, o ano da vacina, e que a gente possa ali na frente celebrar muito e todos juntos os 50 anos do Sala. Mas me parece que a festa do Neymar, ela se desenhava como sendo uma festa de arromba. E aí, como veio a notícia, ela diminuiu, foi para 150. Como as notícias continuaram, ela já baixou um pouquinho o tom e virou quase que uma festa familiar, com os amigos, o filho, a ex-mulher com o marido, algumas pessoas mais próximas. O celular com algumas fotos, a gente não tem todas, né? Mas, enfim, a ideia inicial, pelo que se tem notícia, né, e foi o Anselmo Góes, foram o Anselmo Góes e o Léo Dias, que são dois colunistas muito bem informados, que deram a primeira vez a notícia da festa, era uma festança. E ela foi sendo moldada conforme a repercussão. Mas mesmo assim não caiu bem para o Neymar. Acho que o Neymar, que teve um ano de 2020 em que deu claros sinais de maturidade, inclusive se posicionando em assuntos polêmicos, eu acho que o Neymar termina o 2020 um pouco chamuscado por isso. O exibicionismo exagerado do Neymar acaba atraindo ele.
Eu não tenho dúvidas, amigos, e eu não sei se alguém aí é partidário do que eu vou dizer, eu estou só citando, não é o que eu penso, mas eu estou citando porque essa festa do Neymar, certamente ela deu eco a muitos que pensam o seguinte, utilizam as imagens do cachorro ovelheiro, muito conhecida aqui entre nós gaúchos, né? Que o cachorro ovelheiro é aquele que pelo instinto ele pega a ovelha, tem o ovelheiro que cuida de ovelha, mas nesse sentido é o ovelheiro que pega a ovelha, mata a ovelha e dá prejuízo, e que esse cachorro ele não perde esse seu hábito por mais que seja domesticado ou adestrado. Então só tem uma solução, segundo a sabedoria campeira, com a qual eu não concordo, que é a eliminação do cachorro. E tem também a fábula, tem a história a parábola do escorpião e do sapo, né? Que o escorpião pede carona pro sapo para atravessar a água e o sapo não quer dar. Você fica, tu é um escorpião, tu vai me matar, tu é venenoso. E o escorpião, todos devem saber, mas eu prefiro contar porque senão lá um que não sabe vai achar que eu vou ficar devendo. E aí termina, eles passam a água, mas quando estão terminando de passar, o escorpião pega e baixa o rabinho e pica o sapo e envenena o sapo, vai matar o sapo. E o sapo olha para eles, mas tu não disse que não... Mas é o meu instinto. O Neymar vai certamente voltarão críticas a ele no sentido de que ele não se emenda, que ele continua sendo um cara extremamente ostensivo, de ostentação, ele tem um cara personalíssimo, de personalidade forte, de egoísmo, esse tipo de coisa. O Neymar, infelizmente, depois desse ano que o Diogo bem referiu, eu acho que o Neymar vão pesar sobre ele de novo aquelas mesmas críticas de anos atrás. Ou seja, agora uma coisa que me chama a atenção... O Rodrigo, o Diogo Oliveira usou um trocadilho muito bem feito, assim, na coluna dele, na Zero Hora, que ele fala festa de afronta, né? Falou assim, o Neymar não tá fazendo uma festa de arromba, tá fazendo uma festa de afronta, né? E paralelo a isso, assim, ontem... das felicitações todas que se recebeu, aliás, né, o mundo dos smartphones é absurdo mesmo, né, quantas felicitações tu consegue receber de forma virtual mesmo, né, pelos aplicativos e tal, de redes sociais. Mas ontem um do que eu achei mais legal foi da Andressa Xavier, né? Ela colocou no grupo, ela falou assim, gente, obviamente uma brincadeira, né, antes que comece o linchamento virtual. Ela botou, gente, olha só, tô chegando aqui e tal, mas o Neymar tá recolhendo todos os celulares, então se eu não conseguir falar com vocês, um feliz 2021 para todos aí, com bastante saúde. Essa foi uma das mais espirituosas felicitações que eu recebi, assim. Rodrigo, ainda teve uma tentativa de drible do Neymar espalhando que viria para Santa Catarina, né? Verdade, a assessoria de imprensa, né, Zé? A assessoria de imprensa do Neymar disse que a festa dele não teria festa nenhuma e que ele ia passar em Santa Catarina. Isso aí parece indecisão. Faz tempo que não acontece isso, né? O clube não revela o hotel, aí deixa vazar que vai ficar num hotel para o foguetório ser no lugar errado. O Neymar quis mandar os fotógrafos para Santa Catarina para ele poder ir para Mangaratiba em paz. Mas isso, Rodrigo, primeiro feliz 2021 para todos que estão no programa e para todos que estão nos ouvindo, Zé, né? O ano olímpico, né, Zé? Esperamos que seja o nosso ano olímpico, mas isso aí que o Rodrigo referiu, da questão da nota da assessoria de imprensa do Neymar, negando o local, né? Porque se é uma festa, digamos, uma confraternização, como o Neymar disse, familiar, né? A assessoria ela não precisa mentir, né? E aí entra uma coisa que o Diogo disse na manifestação dele lá no começo, como que os assessores, enfim, as pessoas próximas deixaram, porque o Neymar, essa é a minha visão, vocês podem concordar ou não, e quem está nos ouvindo também, o Neymar é aquele cara que, pelo que ele representa financeiramente para todos que estão em torno dele, e aí não é só a família, são os parças, porque o parça na verdade é o cara que, né, vive, não vou dizer às custas, mas vive na cola ali, né, ele é alimentado, digamos assim, ele é alimentado. Obrigado, Rodrigo, eu não queria começar o ano dizendo isso, mas na verdade é exatamente isso. Eu gosto da linguagem espacial, e aí assim, Zé, ele orbita.
orbita, essas pessoas elas dependem, então elas são assessores, são empresários, enfim, mas como todos eles dependem do Neymar, eles jamais, vale pro Neymar porque a gente está debatendo o Neymar, tá? Mas pessoas do status do Neymar, porque o Neymar não tem a cabeça do LeBron e jamais terá, não tem a cabeça do Lewis Hamilton e jamais terá, não tem a cabeça do Zico e jamais terá, não vai amarrar a chuteira do Zico como ídolo, né, em função disso, né? As atitudes, elas mostram quem tu é. E essas pessoas que orbitam, enfim, que dependem do dinheiro do Neymar, diretamente falando, elas jamais vão dizer não, elas vão dizer sempre amém. Então, se o Neymar dissesse que ele queria fazer a festa na Lua e levar 500 pessoas numa nave espacial, essas pessoas diziam, ok, vamos testar e vamos subir, vamos pra Lua, não tem problema nenhum. Depois lá, quando tiver que te apresentar em Paris, se der, desce do lado da Torre Eiffel e tá todo mundo liberado. Então, essa questão de consciência, de ter cabeça, de ser uma pessoa que não vou usar o termo raciocina, tá? Mas de ter uma consciência do que está acontecendo, olha, o Neymar não tem e jamais terá. E o Neymar é um cara que é paparicado desde os 14 anos. Todo mundo depende, o entorno do Neymar sobrevive há 15 anos do dinheiro do Neymar, então essas pessoas jamais dirão não para o Neymar. O André, me chama a atenção. O Neymar é uma indústria, né? O Neymar é uma indústria, né, Rodrigo? Ele é uma indústria, então é ele que faz funcionar essa máquina de dinheiro. Agora, é preciso que o Neymar tenha noção de que os tempos mudaram, estão mudando numa velocidade absurda, e que ele precisa, para ontem, saber o lugar dele no mundo. E é bem relevante, é bem diferente do nosso. E é isso que o Neymar não tem a noção, e falta alguém, talvez, com a coragem de chamá-lo no canto e dizer a verdade para ele. Porque acontece muito nessa situação como a do Neymar, de que as pessoas criam um mundo artificial para agradá-lo e ele desconecta da realidade. Está faltando alguém encostar no Neymar e bater no ombro dele e dizer assim, olha, tu erraste. Eu não sei se o Neymar já ouviu isso, que ele errou alguma vez. Mas eu acho que quem faz isso aí, Léo, automaticamente nunca mais vai chegar perto do Neymar. Tá demitido. Sabe como é que... tá demitido, né? Ninguém tem coragem de chegar e falar isso pro menino que, né? Porque realmente... A gente sabe que o berço que o Neymar teve não foi um dos mais privilegiados e agora quando falaram ali que ele é paparicado desde os 14 anos, será que não foi porque ele ganhou o primeiro R$1 milhão dele com o contrato quando tinha 13? Claro. Imagina, cara, mas agora, com 13 anos tu ganha teu primeiro R$1 milhão num contrato, mas aí naturalmente a cabeça desvirtua, né? Pena que é exatamente para esse lado, né? Exatamente isso, Malenotti. E aí nem o pai do Neymar teria coragem de dizer não pro Neymar. Há pouco o André falou do Zico. O cara pode tudo. Me chama a atenção, André Silva, sempre que tu fala do Zico, dá pra ver que tu passa muito carinho, até uma certa emoção quando tu lembra do Zico, e assim é com a grande maioria das pessoas que viu o Zico jogar. O Zico era uma unanimidade de uma geração. O mesmo vale pro Ronaldo. Todo mundo adorava o Ronaldo. O Neymar é o maior jogador da sua geração e é muito ranço, sabe? Ele desperta mais sentimento de ranço, de contrariedade do que de idolatria, exceto para uma geração bem específica, mais jovem, que idolatra ele. É algo que eu tenho dificuldade de entender. Não, mas a gente se surpreende com o Mangaratiba. Eu acho que essa é a questão principal aí nesse debate todo em torno do Neymar, porque há meses, semanas antes, né, 2 meses antes, o Neymar teve um episódio em que ele mostrou que podia estar mudando, que podia ser diferente, porque o que ele fez lá liderando o PSG para sair de campo, abandonar o campo, num episódio de racismo que não era a seu favor, entre aspas, né, era de um adversário. Agora a FIFA abraçou, tudo certo, mas naquele momento ele podia estar colocando em risco a classificação do PSG quando ele decide abandonar o campo. Né? E aí parecia, olha, alguma coisa aconteceu. Será que ele só não foi na onda? Pode ser, mas agora nós debatemos Todos isso. Os outros se posicionaram antes dele, né? Não, tudo bem, mas agora nós pensamos isso, mas naquele momento, olha, no futebol ninguém tinha feito isso ainda. Ele era o cara mais importante ali daquele cenário. Ele tem uma amizade que não sei em que medida ela existe, né? Acontece com o Lewis Hamilton. Muitas pessoas pensaram, olha,
né? O Lewis Hamilton e o LeBron James, eles dizem que para negros, pessoas negras, eles não têm aquela coisa assim, olha, não vou cobrar de quem é vítima, né? Vamos cobrar que todo mundo tome uma posição. Todos, e não só negros, né? Porque a gente às vezes faz isso. Por que fulano, que é negro, não tem uma posição mais assertiva em relação à luta antirracista? Bom, mas vamos cobrar de nós todos, né? E não só de quem foi a vítima. Então talvez não devesse haver essa cobrança no Neymar e que a conscientização fosse acontecendo de várias maneiras. E ali, talvez eu esteja sendo ingênuo, pode ser, porque eu torço muito pelo Neymar, porque dentro de campo e profissionalmente ele é um cara exemplar. Todo mundo diz a mesma coisa. O Zé, o Andrezinho aí, o Léo, a gente cobre seleção, vê sempre isso. Mas ali pareceu que ia ser diferente. Olha, apareceu um Neymar novo aí. Não, né? Não é a primeira vez. E aí deu esse anticlímax aí. Sabe que o Neymar, ele me desperta esse tipo de variação, assim, de sentimento quanto à admiração e decepção profundas. Claro, ele surge no Santos, com um futebol espetacular desde 16, 17 anos. Aí a primeira, é o novo, a gente vai botar, né? Novo Ronaldo, novo Romário, Ronaldinho, ele substitui aquelas gerações ali. E o Neymar acontece o seguinte, aí a primeira decepção é aquela lambança que ele faz com o Dorival Júnior lá na Vila Belmiro, despertou polêmica nacional, ele não respeitando o técnico do Santos e sendo deseducado, uma coisa assim, coisa de pirralho mesmo, mas a bola não era de pirralho. Aí o Neymar cresce, ou sei lá, ele profissionalmente, ele cresce muito, aliás. Chega o Neymar na Copa do Mundo, eu vou pular lá para a Copa de 2014. Tu tava lá, Diogo. E o Neymar acaba sofrendo a lesão que sofreu e o Brasil toma 7 da Alemanha. Eu me lembro do Neymar chegando de helicóptero, todo duro, já depois ele não jogou, né, contra a Alemanha, e ele concedeu, eu não sei se tu estavas naquela, ele concedeu a entrevista. Depois do 7-1 foi o seguinte, teve uma coletiva com toda a equipe da comissão técnica, onde o Parreira veio com a história da dona Lúcia. Isso. Foi a emenda carta da dona Lúcia. A carta da dona Lúcia. Mas no outro dia o Neymar foi visitar os companheiros. Ele sequelado naquele momento da lesão na coluna. E ele deu a entrevista. E foi uma das entrevistas mais importantes que eu já fiz pela maturidade que o Neymar demonstrou. A gente saiu chamando entrevista de capitão, lembra, Zé? E não é só eu e tu, não. A gente conversa, todos os nossos colegas ali, de outros veículos, as pessoas, olha aí, cara, apareceu aí sim. Teve aplauso, eu imaginei assim, tomamos 7-1, mas pelo menos já para o próximo ciclo a gente tem um líder dentro do campo e tem um cara que está acima da média, porque ele, além de tudo, ele é inteligente para chutar, não é ingênuo, ele faz essas lambanças, mas rapaz, aquilo ali me botou assim, o Neymar agora voltou a estar no top, eu sou Neymar e tô fechado com ele. Ele desandou agora vai coisas, agora vai, não foi. Aí pega a vida dele assim de lá pra cá, teve um monte de coisas reprováveis, de ostentação extrema, de desconstrução de imagem pessoal, de falta de exemplo. Pô, vem cá, mas esse Neymar não é aqui. Como é que eu vou dizer para outros que não o Diogo, que estava lá comigo, que o Neymar foi capaz de dar aquela entrevista, que teve gente que aplaudiu e até com méritos aquela entrevista. Agora acontece isso, de novo, num curto espaço de tempo, o Neymar faz o que fez lá na França, que foi legal, o mundo inteiro aplaudiu, e o Neymar acaba, no fim do ano, criando essa situação que não precisava criar. É uma montanha russa entre decepções e boas imagens. E ele, agora, sobre isso... 28 anos, né? É isso, né, Léo? Agora, eu queria traçar um paralelo seguinte, a gente está falando especificamente do Neymar, porque a gente está num programa esportivo, mas claro, o assunto, né, que nos levou é o Neymar, a Covid e tudo mais. Agora, quem acompanhou o noticiário ontem, eu tô com a TV ligada aqui, tá dando o jornal hoje e estão mostrando algumas questões que aconteceram ontem. A gente teve diversos resorts, especialmente na região do Nordeste do Brasil, em que mesmo proibidas as festas foram realizadas, ou em casas noturnas, ou em residências particulares como a do Neymar, festas de 100, 150 pessoas também, e festas com pessoas testadas. O que as pessoas têm que entender nesse momento é que não adianta elas terem R$10, R$100, R$1.000, R$1 milhão, R$1 bilhão. A doença, ela vai pegar o cara que tem uma moeda no bolso, o cara que tem uma conta cheia de zero, que não para de contar aquele número de zero. Ela pega igual.
Em algum momento ela vai acabar pegando igual se tu não te cuidar. Isso aí não vai mudar. Não é tu fazer a testagem hoje ou amanhã, fiz teste, eu posso ir pra festa, tô liberado. Se fosse assim, era todo mundo, de alguma maneira, a maioria das empresas testariam todas as pessoas e colocariam todo mundo. Não precisa de vacina, era só ter teste, só toma vacina, só toma algum medicamento se tiver alguma coisa, não é assim. Então não adianta as pessoas acharem, a gente está usando o Neymar, a gente está falando, mas isso é uma questão de consciência geral. Claro, o Neymar ele passa exemplos, evidentemente, pela figura que ele é, mas é que a nossa sociedade, né, infelizmente ela não tem, ao menos parte dela não tem essa consciência. Vou vender meu peixinho de ano novo, tá lá no GZH, não é de hoje, é anterior, logo que surgiu a notícia. A festa do Neymar tá do lado da nossa casa. A festa do Neymar tá em Tramandaí hoje na praia, que eu ouvi o noticiário agora no Correspondente. Isso aí. A notícia de Tramandaí é que ninguém tá de máscara e ninguém tá obedecendo o distanciamento na praia. Essa notícia vem de Tramandaí, 110 quilômetros aqui de Porto Alegre. Então, realmente, o que o André está falando é muito importante. O Neymar é um símbolo, é um exemplo. A gente tem que falar e tem que cobrar muito do senhor Neymar. Da mesma maneira. Fala, Rodrigo. Perdão, Zé. Da mesma maneira que tem o cara que fura a fila e tem o cara que desvia 200 milhões de reais, tem o cara que faz a festa em Mangaratiba com toda essa produção e tem o cara que se aglomera na praia, no litoral, em Xangri-Lá, Capão e tudo mais. Mas os políticos, os artistas, os jogadores de futebol, eles não são alienígenas, não vivem à margem da sociedade, são parte da sociedade. Então, eu concordo plenamente com vocês, é importante a gente sublinhar isso, que esse culto a essas coisas que o Neymar cultua, eles estão presentes numa proporção menor, também no dia a dia, e nas redes sociais a gente vê isso com fotos, imagens de aglomeração em todas as partes do país, né? Faça calor ou faça frio. Por exemplo, a temperatura agora é de 28 graus aqui em Porto Alegre. Diogo Olivier, manja o Cicobi? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Se fosse que nem o Neymar de antes, todo o crédito do mundo. Agora sem o Neymar, menos crédito. Mas isso é o Neymar. No Cicobi é crédito sempre. Aí, ó, viu só? Diogo Oliveira sabe das coisas. Eu sei da temperatura. Rei do gancho, hein? 28, Zé Alberto. 28 graus aqui em Porto Alegre, capital dos gaúchos. Sala de redação está no ar. Você sabe que, bom, a pesquisa de hoje não precisa ser botada, né? Neymar, a festa do Neymar estava certa ou estava errada. Pesquisa aqui no Sala de Redação sempre chega para a fibra sólida por natureza e pelas tintas Killing, a tinta gaúcha, aquela que tem o Tinga no seu comercial. O Davi Coimbra não está no programa hoje, ele deve estar tomando chimarrão em algum lugar ou tomando seu leite LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Portanto, aí, ó, já tem quase, 59, já passou dos 70 anos, né? 59 60 anos. Leite LG, tradição aqui do nosso Rio Grande do Sul. Um intervalo comercial no Sala de Redação e já voltamos para a segunda parte do programa. Agora 35 minutos, mas eu tô grandão, vocês viram agora, eu estava ouvindo a chamada do Galpão Crioulo, depois a vinheta da Fonte da Informação comigo, que eu volto no Sala de Redação. Que ano que eu vou ter, meus amigos? Que coisa impressionante. Estamos com Sala de Redação aqui nesse 1º de janeiro para Gimo. Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que você sabe fazer, a vida acontece. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do nosso estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, é óbvio. Quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e a frigelar.com.br, o site, repetindo, frigelar.com.br. O Grupo IES apresenta o novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou a partir de R$ 74.500. É só na IESA Nissan. Suco de uva Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem de açúcar.
Nenhum outro tipo de corante também consta no suco de uva integral da Aurora. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a saúde. É sabor de uva de verdade. Até a última gota, hein? Beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora. E o nosso Banrisul, né? Ali todo dia 5 a gente faz um feliz mês novo. Hoje é feliz ano novo. Banrisul em 2020, apoiamos nossos clientes para continuarem em frente e superamos os desafios com muita parceria. Feliz ano novo é o desejo do Banrisul. Eu também me integro a esse desejo do Banco dos Gaúchos. Sala de redação aqui com Rafael Malenotti, Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Rodrigo Oliveira e André Silva neste primeiro dia do ano. Falamos de Neymar no primeiro bloco. Agora vamos falar de dupla Grenal ou de futebol. Aliás, futebol gaúcho começa não pela dupla Grenal, né? Começa pelo Chavante, Brasil de Pelotas, no próximo domingo contra a Chapecoense. Dá pra fazer na gaúcha porque eu vou estar nessa, Zé. Mas, olha aí. Eu sou na gaúcha sempre, mas eu tô vendendo meu peixe porque eu que vou, vou transmitir o jogo, né? Como eu sei que é um repórter... E o Léo comigo, se não me engano. Então é pro Léo e pro André. André e Léo, então é pra vocês essa. Tem chance do Brasil subir ou não tem chance do Brasil subir? Porque eu tô olhando pra baixo, o Brasil tá mais distante da parte de baixo da tabela do que da de cima. Tá, eu vou pensar o seguinte, tem gente que faz conta que o Cruzeiro pode subir, não tem? Tem. Ainda tem, que o Cruzeiro tem que, sei lá, ganhar todas. É uma coisa assim. O Cruzeiro tem... só que o Cruzeiro tem um jogo a mais e 2 pontos a menos que o Brasil. Né? O Brasil tem 43, o Cruzeiro. Eu diria o seguinte: o jogo é contra a Chapecoense está para subir, vai subir uma hora ou outra. Ela já subiu, só falta saber qual é a rodada matematicamente. O quarto colocado é o Cuiabá, que tem 51 e já fez os 32 jogos. Nós estamos na 32ª rodada na Série B. Se o Brasil derrotar a Chape, claro que tem que derrotar a Chape, porque é muito difícil, né, Diogo? Vamos combinar que a favorita é a equipe da Chapecoense. Mas futebol, né, como diria o Guerrinha, não está proibido de perder, de ganhar, aliás, a Chape não está proibida de perder. Se o Brasil ganhar, ele vai aos 46 e ele fica a 5 no G4. Tá na briga. Se ele conseguir ganhar um jogo, ele tá na briga, porque ele fica a 5 pontos. Ele vai a 46, iguala a pontuação da Ponte lá e ele entra na briga. Ele fica na briga. Precisa ganhar. Agora a gente só vai saber isso lá depois do jogo, né? Então, nesse momento, matematicamente, ele tá na briga por vaga, sim, no G4 do Campeonato Brasileiro. Ele tá a 8 pontos do Cuiabá, restando para ele 21 pontos a serem disputados. Eu gostei da expressão do Zé, dizendo que esse jogo é o nosso Boxing Day, Chapecoense Brasil de Pelotas. Porque, só que é o seguinte, né? Boxing Day, os britânicos estão jogando agora. O United está em campo agora, lá na Inglaterra, né? Esse é Boxing Day raiz. E se o Juventude tem, Léo? Diga, André. Opa. Pensando na Série B, né, Léo, Diogo, o Rodrigo, Malenotti, Zé, na Série B 2021, claro, a situação do Brasil, ela é a matemática e a dificuldade toda, né, de ultrapassar os adversários, enfim, a gente fez a conta só. Mas a permanência na Série B, ela é certa, pelo que a gente está vendo. A Série B do ano que vem, que vai ter Cruzeiro, né, vai ter um Grande do Rio no mínimo, né? Porque acho que os dois não escapam. Vai ser bem forte a Série B ano que vem. Um no mínimo, né? Quem sabe 2, né? Um Curitiba, enfim. O momento em que a gente nem sabe se isso vai acontecer. Ontem, aliás, na conversa que eu tive junto com o Munari, com o presidente Romildo Bolzan, sobre volta ao público nos estádios, ele citou aquela questão que aconteceu lá atrás e houve a decisão dos clubes de só quando houvesse a igualdade das 9 cidades da Série A terem liberação para que se pudesse ter a presença do público. Ele disse o seguinte, que com a insegurança sanitária, até eu estou olhando nas minhas anotações aqui, e aí porque eu vou chegar no Brasil, muito difícil projetar o retorno de público e seria injusto, né? Por exemplo, fazer público proporcional apenas nos estádios. O presidente, ele é contra, por exemplo, fazer o que se está fazendo em alguns países da Europa, que coloca 1.000, 2.000 torcedores. Ele acha que seria injusto porque os clubes têm muitos sócios, e isso seria injusto com os sócios tu privilegiar, sei lá, 1.000 pessoas que moram em Porto Alegre para ir a jogo do Grêmio, ao jogo do Inter, e outros sócios de outros lugares não poderiam se deslocar até Porto Alegre para conseguir ingressar. Seria muito difícil
número de pessoas, de pretendentes, fazer isso, um público com esses números reduzidos. Então ele defende, e aí a frase dele foi: eu defendo o retorno com vacinação em massa. E claro, é o que a gente espera, né, que ela venha a acontecer. E aí eu queria projetar o lado financeiro do Brasil, né? Imagina se fosse numa condição normal uma Série B com um monte de atrativos, aquela torcida chavante, né, lotando Bento Freitas para jogo contra o Vasco, jogo contra o Botafogo, contra o Cruzeiro. Freitas, né? O novo Bento Freitas. A tendência é de que em março, abril, aquele restante de arquibancada que a gente vê nas imagens, ela já está com estaqueamento, ela esteja pronta, né? Não vai, dificilmente teremos público no gauchão, acredito, mas a parte que foi construída frontal à cabine, que já está pronta, a ideia é de que se libere já em fevereiro. Então o Bento Freitas estaria pronto, digamos assim, e liberado, se tudo der certo, claro, né? Obra é algo tão imprevisível aqui no Brasil, vide que temos estradas que até hoje não foram terminadas, mas se tudo der certo, em junho o Brasil teria um estádio já, eu não sei qual seria a capacidade, eu acho que é 20 mil pessoas, 22 mil pessoas, o estádio do Brasil, um novo estádio, um estádio pronto, com o clube já estabilizado na Série B, e agora o Brasil está revelando jogadores. O Luiz Henrique, centroavante, que é muito bom jogador, ele é da base do Brasil, foi lançado no Brasil com 16 anos, era o Klemer, o técnico, veio para o Inter e agora é o centroavante titular, já é o primeiro fruto da categoria de base. E tem um cara do Inter que tá jogando muito lá, que é o Bruno José, né? O pulo do gato do Brasil foi aquele acordo com o Fragata lá do Emerson, né? Ali foi o pulo do gato, ele não tinha base, né? Ele não tinha base, não. E agora tendo base, a roda começa a girar. Mas eu ia te fazer um questionamento ali, Léo, e André também, que estão nessa barca aí, porque do jogo do Brasil, que é super importante, porque já que eu, assim, lunaticamente estou projetando uma possibilidade de acesso do Brasil, será que lunaticamente não dá para projetar também que não será na vaga do Juventude? O Juventude está em terceiro agora, certo? Olha, sei lá, daqui a pouco, no otimismo do otimismo, já que estamos em começo de ano, né? Vamos ser otimistas. Será que não dá para os dois subirem? Eu tenho visto muitos jogos da Série B, eu imagino que vocês também, enfim, na medida do possível, mas eu tenho visto muito jogo mesmo. E eu acho que o Juventude vai subir. O Juventude, ele é muito constante desde a primeira rodada, né? O Zé Alberto escreveu aí esses dias na coluna do melhor técnico do estado no ano ter sido o Pintado em 2020. O trabalho do Pintado, ele é excepcional na frente do Juventude, e o Juventude, ele é um clube, um time, não é nem um clube, é um time nessa Série B que ele tem uma regularidade muito grande. Nem nos piores momentos o Juventude, olha, perdeu seus principais jogadores aí, perdeu o Wagner contra o Grêmio lá, machucado, perdeu os atacantes, né? Um tá no Palmeiras, o Breno, e o outro foi pro Sport Recife, o Dalberto, e mesmo assim ele tá se reinventando, né? Que a gente falou muito do Grêmio, que se reinventou com o Renato. Olha, o Juventude, ele é um time estável, ele tá sempre ali. Olha, quando ele sai do G4, ele fica em quinto. Então, podemos ter mais gaúchos do que cariocas na Série A em 2021. Exatamente. Isso é histórico, acho que nunca aconteceu. Acho que nem no Brasileirão, aquele de onde a Arena vai mal, um clube no Nacional, naquele período dos anos 70, que o Brasileirão chegou a ter 96 clubes, nem naquela época. Acho que o Rio de Janeiro... Acho que não, porque ali entrava o Americano, Goitacás, Campo Grande... O Rio de Janeiro estava mais do que o Rio Grande do Sul. Aqui foi quando se deu acesso primeiro ao Caxias em 76, Caxias foi o primeiro, depois em 77 já entra o Juventude e depois na sequência começam a entrar outros clubes. O Inter de Santa Maria chegou a disputar a competição nacional, mas aí, como o André falou, lá no Rio tinha só de Campos o Americano e o Goitacás, tinha o Volta Redonda, de onde saiu o Botelho, ponteiro direito para o Grêmio no final dos anos 70. América. O América, da cidade do Rio de Janeiro, tinha o América. O Campo Grande jogou Série A e primeira vez. São Cristóvão acho que não jogou, né? Mas o Olaria São Cristóvão acho que não. Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar o nome Vanderlei Luxemburgo foi num jogo de Campeonato Brasileiro do Campo Grande. Eu, ouvinte de rádio, 1983. Campeonato Brasileiro, Grêmio e Campo Grande. Técnico que a Rádio Gaúcha entrevistou antes do jogo. Não lembro quem entrevistou, mas lembro que eu ouvi na Rádio Gaúcha. Técnico do Campo Grande, Vanderlei Luxemburgo. E o nome, até por o nome ser diferente, marcou. Eu tinha ali 12, 13 anos na época, e marcou o nome Vanderlei Luxemburgo. E aí
quando ele brilhou lá no começo dos anos 90, mas eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar na minha vida. E aí, pesquisando, eu lembrei que era a mesma pessoa. Fui ver que era a mesma pessoa, né, o mesmo profissional que tinha treinado o Campo Grande lá nos anos 80. Estádio Ítalo Delcima, é lá longe, é um dos subúrbios mais, é município do Rio de Janeiro, mas é um dos subúrbios mais distantes. É verdade, André Silva. Nós moramos em Campo Grande, é verdade. O Diogo conhece Campo, nos levou lá. O Diogo nos levou lá, é verdade. Tinha até capivara no meio da rua, que coisa maravilhosa. A zona rural do Rio de Janeiro. Mais distante de Campo Grande, Rodrigo. E era numa rótula ainda, capivara. Não, e o bom em Campo Grande é que como a gente tinha muito tempo para se deslocar lá, porque a Olimpíada é uma coisa fácil de cobrir, né? Não tem essa aglomeração, não tem muita competição acontecendo e a gente tendo que estar em vários lugares. Então Campo Grande era um lugar bacana, assim. Tu tinha tempo para ir, ficava, descansava. E não tinha aglomeração em Campo Grande. O bom, Zé, é que aquele sono que a gente não conseguia ter durante a noite, porque a gente chegava 2, 3 da manhã no hotel, voltando das competições, a gente conseguia dormir naquela hora do ônibus ali, né? Do ônibus, isso claro, em que região do Rio? Campo Grande é pra lá, é quase. Se tu pegar pela hora. Sabe onde é que fica a Barra? Sabe onde é que fica o Recreio? Vai passando. É muito depois. Região Netuno. Não, a Praia do Pontal, que é uma das praias mais ao sul do litoral. Não, o Rio Centro é centro, perto do de nós estávamos. Não, mas aliás, eu dei uma de Tim Maia, viu, Zé? No Rio eu fui o Tim Maia, porque eu fiz a marcha atlética no Pontal e tive no Leme também, porque o vôlei de praia era já no Leme. Então eu atravessei, fiz o Leme ao Pontal. Tu conhece essa parada aí, Rodrigo? Não conheço, estou olhando aqui no mapa, passa a Barra, passa o Recreio, passa o CT do Flamengo em Vargem Grande, mais ao norte, colado em Bangu. Exato. Só que o nosso Campo Grande era entre o subúrbio mesmo e o litoral. Então tu pega pelo mar, tu vai encontrar a Praia do Pontal. Tinha uma serra, tinha uma montanha, tinha neblina. Galo! Tinha um galo que cantava às 4 da manhã. Às 4 da manhã tinha um galo na nossa Vila Olímpica, minha e do André lá. O Paulão do vôlei, nosso querido Paulo Jucó. O Paulão fugiu da zona rural. Eu gosto de fazenda, mas não no Rio de Janeiro. Ele fugiu no 3º dia. E daí no 4º ele disse, por favor, tragam minhas roupas. Mas aliás, o Paulão... Estamos o jogo, o equipe era Curicica. Onde a gente estava era Curicica, né? Que já é longe, para quem mora no Rio, Curicica já é longe, vocês estavam além, né? E eu e o Zé Alberto invejávamos que você estava em Curicica. Que a gente estava no centro. O André, nós temos que ir ao supermercado, daí o André diz, mas nós vamos em São Paulo ou vamos no Rio? Essa história do Paulão aí fez eu passar um dos dias mais dramáticos da minha vida por conta do Paulão. O Paulão ligou um dia pra mim, pro Zé Alberto, que ele ia buscar as roupas e ele esqueceu no quarto dele lá no apartamento onde nós estávamos lá na Vila dos Jornalistas, ele tinha levado a medalha de Barcelona. Tava lá num estojinho bonitinho, ele mostrou pra mim, pro Zé, gente, e aí ele deixou a medalha, lembra, Zé? E pediu pra que eu levasse e o entregasse pra ele no Maracanãzinho. Só que eu só ia encontrar o Paulão no Maracanãzinho às 10 horas da noite, quando tinha vôlei. E aí eu passei o dia inteiro com aquela medalha, Rodrigo, rodando pelo Rio, fazendo evento, e aquela medalha dentro da minha mochila. E eu só pensava assim, se eu perder essa medalha, meu Deus do céu, se alguém rouba a minha mochila. Eu passei o dia agarrado na mochila. Cheguei no Maracanãzinho, quando eu enxerguei o Paulão, ele tava junto com o Carlão, que é comentarista do Sport TV. E eu disse assim, Paulão, vem cá, pelo amor de Deus. Abri a mochila, entreguei pra ele, aí o Carlão olhou pra ele, tua medalha? Ele, pois é, não sei quem explicou isso assim, nunca mais eu quero ver essa tua medalha, Paulo, ela é linda, maravilhosa, mas eu não posso passar o dia inteiro carregando uma medalha de ouro olímpica pra lá e pra cá no Rio de Janeiro. Tá rindo, Malenotti? Sim, né? Num país onde conseguiram roubar Jules Rimet e derreter, imagina a medalhinha do Paulão. Quem pegou a medalha do Paulão
no quarto, porque o Paulão disse, eu não volto mais nesse lugar aí, é muito longe, vou ficar com meu filho aqui no Maracanã, que é muito mais perto. Eu digo, então tá. Aí ele disse, só pega a minha medalha e pede pro Andrezinho me trazer. O Paulão guardou a medalha, guardou. Eu abri o quarto do Paulão, porque a gente tinha chave, era um apartamento, eu abri o quarto do Paulão, tinha umas camisetas empilhadas num armário, improvisado assim, e a medalha estava bem em cima, assim, não estava nem guardada. Meu Deus do céu, olha aqui onde é que o homem botou a medalha. O pessoal entrava para limpar o quarto e coisa, tinha uma medalha de ouro ali só, da Olimpíada de 92. Grande Paulão, deve estar nos ouvindo. É muito pesada a medalha, André. Eu botaria no peito e não tiraria sob hipótese alguma. Iria andar com a medalha no peito. Pelo Rio com a medalha no peito, é isso? Mas aí tu guarda o binóculo, né, Rodrigo? Pô, medalha e binóculo, tu olhar, fica uma loucura daí. Ano olímpico, Nessas Olimpíadas, e nós estávamos aí naquela região central, né? Para nós, nesse cenário, Curicica era central. Chegamos eu e o Diogo uma madrugada, porque a Olimpíada, vocês melhor do que ninguém sabe, né? Vocês são quase atletas olímpicos, de tanta Olimpíada que cobriram. Olimpíada não tem hora para lá. Chegamos eu e o Diogo uma sexta-feira e tinha uma lanchonete, um mini shopping, assim, um mall do lado do hotel. E fomos eu e o Diogo na lanchonete, entramos na lanchonete, não, tá fechado, só pode pedir pelo drive-thru. Aí tinha os carros estacionados, e aí tinha 1, 2, 3 carros, eu e o Diogo na fila, e mais carro atrás. Aí tinha uma meninada, os adolescentes, assim, sentados, aí ele assim, aqui é a fila do drive, e aí, típico do carioca, né? É sim, mas não esquece de desligar o farol. Bom, menos mal vocês não tiveram que chamar um táxi ou um aplicativo para ficar na fila. Não, era meio ridículo, Zé. Era meio ridículo, Zé, porque tava cheio de carro e a gente tava ali como se fosse um carro, era sem drive, entendeu? Era só o tru. Era meio estranho. É o Sala de Redação desse 1º de janeiro de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. E Banrisul, ao lado dos gaúchos, enfrentamos desafios de 2020 e fizemos a diferença, como faz a diferença o senhor Rodrigo Oliveira. Uma informação que me foi alertada pelo André Silva e também pelo Wendel Ferreira, nosso colega de GZH, o Paulo Brax, que vai ser o diretor executivo de futebol do Inter, anunciou agora há pouco a sua saída do América Mineiro. Ele publicou um agradecimento nas redes sociais, vai chegar a Porto Alegre no domingo, para assumir o cargo de diretor executivo de futebol. Ele não cita o Inter na nota. Diz: encerro meu ciclo após 3 temporadas, despeço-me com um sentimento de dever cumprido. 2020 com semifinal de Copa do Brasil, acesso à Série A próximo e base sólida para manutenção na elite do futebol. Obrigado, Coelho. Paulo Brax foi escolhido pelo presidente eleito Alessandro Barcelos, principalmente por conta da base. No América Mineiro, ele conseguiu a meta de 35% do grupo profissional ser formado por jogadores formados na base. E é o que a nova direção quer para o Inter. Olha aqui, ó, antes de chamar a notícia na hora certa, depois vamos debater essa questão do novo Inter aí, com um novo comando, começando dia 1º de janeiro. Só ficou o Abel, na verdade, ficou o Abel ali para comandar o futebol e os outros estão se agregando. Tem uma notícia aqui que é muito ruim, uma primeira notícia ruim do ano de 2021. No último jogo Grêmio e São Paulo, aquele aqui de Porto Alegre, a gente teve a presença do Papai Noel, o Papai Noel azul, que é o senhor João Manuel Nobre, o tio Nelo, que esteve presente conosco no futebol da Gaúcha, nos aplicativos, na live do pré-jornada. Pois o tio Nelo faleceu nessa passagem de ano. Ele tinha 78 anos, faleceu hoje pela manhã e será sepultado em Canoas, no cemitério São Vicente. O horário ainda não foi confirmado, mas eu quero aqui dar total solidariedade aos familiares do tio Nelo, do nosso Papai Noel, que vai agora ficar na nossa memória e no nosso coração, como já estava, mas muito mais fortemente agora. Ele que engrandeceu muito aquela jornada, teve bom humor, era nosso ouvinte, ele tinha um conhecimento do funcionamento da Rádio Gaúcha, de seus profissionais. Então, um beijo na alma
do Tio Nelo e um beijo em todos os familiares. Eu desejo aqui nosso, do Sala de Redação, para o Papai Noel Azul, que nos fez tão felizes naquele pré-jornada, naquela programação. Falando mesmo com um pequeno atraso aí de um dia, eu quero registrar de público aqui, porque ontem, né, que eu acabei tomando conhecimento infelizmente do falecimento do Flávio Martins, né, que foi nosso colega aí na Rádio Gaúcha. Então, um beijo para toda a família, especial para o nosso Marquinho Martins aí, nosso colega, porque é um momento difícil, né, evidentemente, e ficam as boas lembranças que a gente teve aí do Flávio como nosso colega. Assino embaixo, trabalhei com ele, era um grande cara, que cara genial. Martins, cara. Eu disse que o Flávio Martins mais bonito do que a voz do Flávio Martins, que era linda, era o caráter e a personalidade dele. Era um cara do tão bem. Tão límpida quanto a voz dele, mas a postura do Flávio Martins, a cidadania do Flávio Martins, a convivência do Flávio Martins era um negócio assim impressionante. Eu fiquei muito triste. Ontem até citei também no GZH 19 horas e me solidarizo com a família. Foi boa a lembrança do André, agora aqui no Sala de Redação também, um dos maiores locutores e homens de rádio que esse estado já teve, passando por vários prefixos, pela televisão, onde apresentava Seleção de Gols também. Flávio Martins, um abraço para o Marquinho, irmão dele que trabalha conosco, e para toda a família que está ainda consternada com o falecimento. Sala de Redação vai ao intervalo comercial, tem notícia na hora certa e depois tem mais debates nesse primeiro do ano. Ele tapava a visão e aí o pessoal ficava nos xingando, eu tive que abandonar o campo e fazer o jogo da cabine. Que cena. Sim, o Lucianinho Périco de joelho mede 1,85. Mais ou menos isso. Eu quero dizer o seguinte, se alguém pensou, só não fale que eu poderia fazer o jogo de pé, tá? Conta aí, Rodrigo. A atração, considero uma atração nesse final de semana, é o jogo marcado para o sábado, amanhã às 5 horas da tarde. Real Madrid e Celta. Tô muito curioso para ver como vai ser o técnico Eduardo Cudê contra o Real Madrid. O Cudê tá fazendo uma campanha excelente no Celta. Se ele seguir assim, e principalmente se ele carimba, por exemplo, com vitórias com o Real Madrid e Barcelona, muito em breve ele vai ser cotado para grandes clubes da Espanha ou da Europa, hein? O Cudê eu coloquei, vocês concordam? Vocês concordam, Leonardo? Ele teve uma repercussão boa, né, Zé? Ele já teve uma repercussão boa, uma matéria no Guardian, de um colunista do Guardian, um blogueiro, que acompanha o futebol espanhol, um jornalista inglês que mora na Inglaterra, e disse, olha, o melhor futebol para se ver no momento, mais divertido, era do Celta, porque o que o Celta fez acho que o Cudê está 40 dias no Celta, ele sai da zona de rebaixamento e hoje ele já briga por vaga na Liga Europa. Está a 2 pontos do Barcelona. E o Campeonato Espanhol eu vejo esse ano muito aberto, assim, porque o Barcelona está numa fase de transição com o Koeman. O Real Madrid deu uma estabilizada agora, mas o Zidane não me parece ainda ter acertado totalmente a mão. Tem o Atlético de Madrid, que o Simeone começou a construir no ano passado. Ou seja, o campeonato está aberto. Eu não digo que o Celta pode ser campeão, mas a gente pode ter uma Real Sociedad que está muito forte. Podemos ter o Sevilha, que vem beliscando ali, sendo a 4ª força. É um campeonato que esse ano ele está mais aberto. Isso favorece também para que o Celta do Cudê possa até brigar por uma vaga numa das ligas. O Musto está liberado do Inter agora, terminou o contrato. Será que o Cudê não vai pedir para reforçar o Celta? Tem que ver se pode ser inscrito no campeonato. Que eu queria saber, vocês concordam com... Eu tive um arroubo de ousadia de dizer, o Cudê foi o grande personagem do Inter em 2020, né? Eu não tenho dúvidas. Alguém mais personagem do que ele no Inter em 2020? Eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que o Cudê foi justamente o que centralizou todas as discussões e debates que sucederam durante o ano de 2020, né? Sejam com os acertos que eu consegui enxergar vários, né? Sendo com as convicções furadas mesmo, como o próprio exemplo do Musto, né? Que felizmente já não vai mais vestir a camisa colorada, né? Porque toda vez que ele o fez,
o rendimento ficou muito abaixo daquilo que de repente o próprio Cudê esperava, né? Nós como torcedores então mais ainda, né? Mas eu acho que realmente o grande personagem, né, que canalizou todas as emoções e debates e discussões de 2020 no Internacional foi o Eduardo Cudê mesmo, né? Tem um personagem no Grêmio, meus amigos. Foi reserva no Inter, né, Zé? O Musto foi reserva no Inter. O Musto foi titular do Inter, se eu não estou enganado, acho que até a parada. Aí ele volta e quando volta já é o Lindoso titular. Mas que o Musto virou meio que uma vidraça do Cudê, né? Tem algumas tentativas. Pra fechar o time. O Musto foi tirado para Cristo nesse calvário todo colorado de 2020. Ficava uma sobrevivência dele, né? Se ele mantém o Musto, ele não consegue ficar nem o tempo. Eu acho que ficou a ideia de que ele gostaria que o Musto jogasse mais, porque a preferência dele era o Musto. Mas eu faço a contraposição, que é o seguinte, escolhi o Cudê, e a gente está vendo que o Cudê realmente foi o nome assim que mais foi falado no Inter, nesse ano mais que qualquer jogador, dirigente. O Grêmio teve alguém assim? Ou o Renato continua sendo tão superior no Grêmio que pois é, né? Eu cheguei a pensar entre os jogadores. Né, Zé? Eu acho que sim, mas é que o Jean-Pierre talvez tenha tido a desvantagem como personagem do ano, do início do tempo que ficou fora, daí o que mais falava é quando é que volta, quando é que não volta, mas o Grêmio não tem assim um personagem, me parece, deixo para vocês debaterem, que o Grêmio tenha tido o grande personagem de 2020, seja pelo bem ou pela polêmica. Eu acho que o Jean-Pierre veste pode ser. É que eu acho que o Jean-Pierre ele veste um pouco esse figurino, porque o sala de redação de ontem, por exemplo, chegou um momento ali que foi quase inteiro. O Jean-Pierre marca, não marca, é competitivo, não é competitivo, mas ele é talentoso, mas ele não pode ser o novo Ganso, enfim, ele acaba monopolizando, até pela maneira como o Renato se referiu a ele é um personagem, digamos assim, nessa tua ideia, Zé. Mas eu tenho a impressão que ninguém ofusca o Renato nessa questão de personagem, né? Eu acho que enquanto o Renato estiver na casamata do Grêmio, não tem jogador que ofusque, porque tudo passa em volta dele, né? Todo mundo quer saber sempre o que o Renato vai fazer, o que o Renato vai dizer, assim, é difícil de alguém fazer sombra a essa importância que o Renato tem dentro da história do Grêmio, né? Não só como jogador, mas agora como treinador mesmo, né? Porque o Jean-Pierre passou muito tempo lesionado também, né? Se falava dele lesionado e tal, depois quando retornou, ok, se falava dele, mas cara, qualquer assunto, qualquer coisa que se fale do Grêmio, todo mundo primeiro quer saber o que é a opinião do Renato e como é que ele vai se portar diante da situação, né? E ao que tudo indica, vai ficar por mais um ano, né? Pelo menos existe a vontade das duas partes. Não tem para onde ele ir, né? Se for pensar bem. O mercado dele é mais restrito, né, Diogo? Mas o Jean-Pierre, me parece que há algumas conclusões apressadas, assim. A gente nunca pode se esquecer que o Jean-Pierre, primeiro, ele acho que recém fez 22 anos, ou vai fazer 22 anos. Né? É um menino. O Jean-Pierre não joga, assim, de forma contínua desde setembro do ano passado. Ele se machuca do ano retrasado, né? Estamos em 2021. Desde setembro de 2019. Aí ele tem essa sequência de jogos e é o melhor momento do Grêmio do Renato, na série de 18 jogos invictos, e se machuca de novo. Aí ele perde. Aí ele volta numa decisão contra o Santos num jogo quentíssimo, não consegue entrar no jogo. Eu acho que muita gente espera, claro, vai esperar sempre que o Jean-Pierre seja um jogador brilhante, que decida, mas a gente acaba esquecendo que a temporada dele ela foi muito quebrada, foi muito pontuada por lesões. E isso atrapalha o jogador. Que acho que ele vai amadurecer ainda, né, acho que ele tem que amadurecer em alguns pontos, mas tecnicamente... Ele tem que dar, talvez, Leonardo, uma resposta que até não depende dele, é uma coisa assim meio cruel se cobrar ou se citar isso, que é o seguinte, ele tem que ter constância física, isso não depende, o jogador não se machuca quando quer, a fatalidade está aí, independente da vontade das pessoas, mas o Jean-Pierre não conseguiu terminar a temporada 2019 e essa de 2020 foi muito trancada pelas lesões, ele precisa ter primeiro saúde para ser o que a gente acha que ele pode ser. Eu sou dos que, eu repito, eu sou dos que defende que o Jean-Pierre é um dos maiores protagonistas que o Grêmio pode ter gerado nos últimos tempos, mas eu preciso que ele se complete.
e aí ele não tem dado, infelizmente, para ele, fatalidade, repito, fisicamente ele não tem se sustentado para colocar em prática a técnica dele. E eu nem estou falando a questão essa de atitude, que eu cobro muito também do Jean-Pierre. Tomara que 2021 seja o ano para ele começar como titular e levar pelo menos 80% dos jogos à disposição. É que ele é um jogador, ele vai fazer 23 anos, assim, só para precisar da informação, o Léo tem razão, ele vai fazer 23 anos em maio, tem 22 anos e meio. Mas eu estou assim, rapidamente fiz aqui uma rápida pesquisa. O Tostão escreveu mais de uma vez na coluna dele na Folha sobre o Jean-Pierre. O Neto falou demais sobre o Jean-Pierre, o Neto também era camisa 10. O Bem Amigos entrevistou o Jean-Pierre, porque ele é um cara diferente, ele é um jogador que é raro de surgir no Brasil. Esse meia clássico que parece sair do lado das telas do Canal 100, sabe? Por isso que eu acho que ele foi muito falado. O Renato é meio que hors concurso, né, Malenotti? Se a gente vai botar, é que nem o D'Alessandro no Inter, quando estava no Inter. Claro que, enfim, hors concurso. Mas assim, em termos de campo ali, de jogo, o Jean-Pierre foi um debate brasileiro até, né? Pelo que ele pode representar, obviamente, não pelo que ele representa necessariamente, inteiramente nesse momento. Você sabe onde está o D'Alessandro? Aí é de o Grêmio entrar, Zé. É do Grêmio entrar na jogada, tentar investigar, e acredito que esteja fazendo, descobrir o que se passa com o Jean-Pierre, porque é tão raro ver um jogador da posição, um camisa 10, que o Jean-Pierre ele tem todos os atributos do camisa 10, né? Do meia clássico, assim. E não surge jogador assim no Brasil. Não surge, ou ele é mais acelerado, ou ele é mais vertical, ele é um jogador que acaba pendendo para o lado. O Jean-Pierre não, a gente olha nele a figura do camisa 10. Nós entrevistamos no programa No Mundo da Copa, o Gabardo, o André Jardini, e ele deu como certa a convocação de Jean-Pierre para a seleção olímpica, agora em março, e a gente na época duvidava se o Tite não ia chegar antes, não ia chamar o Jean-Pierre para principal, porque esse jogador não existe no mercado brasileiro. Então ele precisa cuidar, ter muita atenção e também trabalhar a questão de maturidade do Jean-Pierre. Trabalhar a maturidade, ele é um menino, ele tem algumas coisas ainda, ele dá umas escorregadas, sabe, ele precisa ter um pouquinho mais de centro, um pouquinho mais de equilíbrio, e talvez esse combo todo acabe o prejudicando. O Grêmio precisa entrar em cena para preservar a sua joia. Eu não tenho dúvida, e a questão física, tu falasse aí, entro comigo o Andrezinho também, a nossa experiência olímpica. O Jean-Pierre tem que ser tratado como elemento de precisão, como são feitos com os atletas de esportes individuais, em que ele é a equipe. E aí o trabalho ele é muito mais consistente do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico. Tem uma equipe só para o atleta, um tenista, um homem do atletismo. O Jean-Pierre merece isso pelo protagonismo que ele significa, que ele pode significar. Um nadador, esses caras. Já citados Neymar nesse programa, tem lá profissionais que trabalham para ele, para fazer esse trabalho para ele, né? Individualizado, né? Esse é o aspecto que a gente tem que aplaudir do Neymar, né? Que é o aspecto profissional dele, dele saber que ele precisa de alguns cuidados, digamos, que ele não consegue ter com o clube, enfim, ou necessita de algo mais, e a gente sabe que ele tem isso. Aliás, falando o Zé citou a experiência olímpica, o Léo e o Diogo tinham citado o Jean-Pierre como um possível candidato a estar em Tóquio, né, na Olimpíada, ela acontecendo pela seleção brasileira. Vocês já imaginaram que a gente pode ter um meio-campo quase que dupla Grenal inteiro lá em Tóquio, Matheus Henrique, Praxedes e Jean-Pierre? Ué, é possível. Talvez o Praxedes. E tem mais o Maurício ainda, né? Eu acho que o Maurício talvez por efeito de seleção. Talvez ele, para efeito de seleção, mais maduro ainda do que o Praxedes, mas é verdade. Sala de redação, nesse primeiro do ano, eu perguntei há pouco onde está o D'Alessandro. Depois do intervalo eu vou dizer onde é que ele foi visto ontem. D'Alessandro, atenção, futuro de D'Alessandro. Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Suco de Uva Aurora e Banrisul são os nossos patrocinadores. A temperatura, Diogo Olivier, com quem é a temperatura? É com Cicobi, seja qual for o seu plano, com Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que tu, meu fazendeiro predileto. Mas coisa boa, né? Crédito é sempre bom. E o Cicobi anuncia que a temperatura é de 28 graus na capital gaúcha. Intervalo comercial, e a gente já volta com o encerramento do Sala de Redação.
Horas e 23 minutos, hora de mandar um abraço pro professor Delmar Bax, coração e mente da Facate lá em Taquara. Ele que era o homem, não é ainda, mas o festival é que foi interrompido. Quem sabe volte. 2021 tem tanta coisa para se refazer que pode voltar a ciranda musical Teuto Rio Grandense lá em Taquara. E um abraço pro pessoal da Facate. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate, que aqui sempre traz o Santaninha e suas estrepolias no nosso programa. A hora certa especial do Sala é de Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Certinho ali? 2h24, hora de começar a reta final do Sala de Redação. Onde estava D'Alessandro ontem, amigos? Porto Alegre. Na praia? Recebi informação importante aqui, uma fonte totalmente confiável, que D'Alessandro pedalava de bike ontem em Atlântida. Ele é cotado no Penharol e no Nacional do Uruguai. Ele comprou uma casa muito legal, um imóvel muito legal no litoral gaúcho, ainda no ano passado, fez planos com amigos aqui do Rio Grande do Sul. Você tem que ir na minha casa. Ele tá muito. Eu acho que o D'Alessandro ele vai continuar sendo, ele é cidadão brasileiro, vai continuar sendo cidadão gaúcho mesmo que venha jogar num outro lugar. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, tá muito mais para futuro do D'Alessandro depois da carreira do que o argentino. Eu fiquei com essa convicção. Os filhos se criaram aqui, né? Quer dizer, tu pega os meninos dele, né? Ele tem uma adolescente, que é a mais velha, né? A Martina, e aí depois o Gonçalo, o guri é gaúcho, inclusive, né? Santino. E aí o Santino do meio passou a infância dele aqui, quer dizer, eles têm uma relação inteira aqui, amigos aqui, é mais ou menos o que aconteceu com a família do Fernandão. Eles estão aqui porque os filhos, o Enzo joga no Inter, inclusive, né? Eles cresceram aqui. Isso vai acontecer com o D'Alessandro também, não tem dúvida. É que lá no Penharol ele tem o Diego Aguirre e tem o Forlan, né? Então, não sei se o caminho dele não é o Penharol. Mas o Forlan não está, né, Diogo? O Forlan não está mais. Forlan saiu. Eu estava conversando com um colega da rádio 1010 de Montevidéu e o que se fala lá é que o Nacional pode ser o destino dele, é o mais forte, assim. Por quê? Porque tem o Gonzalo Berguessio. E a ideia do D'Alessandro é, depois de encerrar a carreira, jogar uma temporada, ou talvez duas, mas encerrar a carreira e montar uma comissão técnica tendo o Berguessio. Foi companheiro dele no São Lourenço. Só que o Nacional tem eleições agora, acho que é em fevereiro. E essa definição passaria por essas eleições, de quem vai ser o presidente do clube. Mas seria um caminho que ele poderia seguir. Falou-se também de Chile, né? A Universidade Católica, eu acho. A Universidade de Chile. Teria demonstrado interesse nele. Seria um desses dois destinos, mas ele prefere Montevidéu pela proximidade, já que a família ficará baseada aqui em Porto Alegre. Além do Berguessio, tem outro, eu lembro que eu escrevi sobre isso. O Ivan Alonso, ele é o gerente de futebol do Nacional. Foi companheiro do D'Alessandro no River Plate. Também seria uma porta aberta, embora tenha essa possibilidade aí de eleição, de mudança de comando. Mas seriam duas portas bem abertas para o D'Alessandro, ou duas pessoas de conhecimento e confiança do D'Alessandro, companheiros de trabalho no tempo de River Plate, de Argentina, que ele teria no Nacional. Por isso também sempre se falou bastante no Nacional, paralelo ao Diego Aguirre no Penharol. E Zé, o Gadiardo fez isso. O Gadiardo termina a carreira como jogador no Nacional e imediatamente vira técnico. Ele encerra uma temporada como jogador e assume como técnico, e ali ele começa a carreira dele. Depois chega ao River Plate. Vale lembrar que o Gadiardo ele é uma geração à frente do D'Alessandro no River, né? Inclusive o D'Alessandro surge como o novo, todo o camisa 10 surgindo na Argentina naquela época era o novo Maradona. O Gadiardo era o cara que estava na frente dele. E eles chegaram a jogar juntos no River Plate, e depois o Gadiardo leva o D'Alessandro para Buenos Aires, para aquela temporada de 2016 no River. E possivelmente o D'Alessandro, que fez curso de técnico lá, tenha conversado muito com o Gadiardo e tenha escutado algum conselho, né? É uma boa. Fala, Rodrigo. É uma boa o D'Alessandro ir para um lugar em que se gosta de futebol, se tem cultura de clube de massa, torcida. Melhor ele jogar no Penharol ou no Nacional do que, por exemplo, para o mundo árabe ou para os Estados Unidos. Eu prefiro, ao menos, como espectador de futebol.
Aí lá a parrilla é bem melhor também que lá no mundo árabe, viu? Embora se coma churrasco também lá no mundo árabe, mas falando nisso, eu estou falando mais ou menos o que o Rodrigo falou. O D'Alessandro está muito próximo das realidades dele. Eu coloco as realidades tanto Argentina, onde está a família dele, pais, como aquela que é a terra do coração do D'Alessandro, que é o Brasil, o Rio Grande do Sul. E acho que o Uruguai fica não só geograficamente, mas ele faz muito bem esse meio aí para o D'Alessandro num futuro sem carreira mais ligado ao futebol, ele ter uma opção, um leque maior para optar por essas regiões. Ele é muito centrado nisso aí, no controle da família. Ele fala demais na adaptação que a família teve a Porto Alegre, e então eu o vejo, já botei isso. Ele vai voltar para o Inter, um dia ele vai voltar num cargo de chefia, comissão técnica ou direção de futebol. Dá para ser um arrobo assim, vai ser presidente do Inter, pode até ser. Não sei se ele é sócio, ele já é sócio do Inter. Acho que agora antes disso tudo, Zé, eu acho que agora, mas mesmo assim, antes disso tudo, dele voltar como coordenador técnico, como treinador, enfim, né? Eu como torcedor, eu realmente espero que, independentemente de qual time ele vá jogar em 2021, que o Internacional, né, que o Alessandro Barcelos, o Internacional e esse possível futuro clube cheguem a um acordo para a gente ter uma partida de despedida do D'Alessandro com o Beira-Rio lotado, assim que for possível, né, diante da vacinação. Acho que a torcida colorada e ele principalmente merecem assim um Beira-Rio lotado assim para uma partida festiva, de despedida dele assim do gramado do Beira-Rio com o público presente, né? Porque essa saída dele, como foi agora no finalzinho de 2020, ela realmente assim deixou um sentimento assim de frustração pelo torcedor não poder estar nas arquibancadas gritando o nome dele como fez durante 12 anos da história dele no clube, né? Então realmente eu espero que tenha esse jogo festivo assim pra gente poder se despedir dele como ele realmente merece, né? Eu tô me despedindo de vocês também, porque o sinal já marcou 2h30, hora que vem aí o Gaúcha Mais. E agora, obrigado Rafael Malenotti, Rodrigo Oliveira, André Silva, Diogo Olivier e Leonardo Oliveira. E obrigado a todos que me deram a oportunidade de comandar essa sala de redação no primeiro programa do ano do cinquentenário do programa. Porque agora estabelecemos a conexão... Deixa eu te fazer essa pergunta. Qual é exatamente assim o momento exato assim de que o Sala entrou no ar? Tu sabe junho. Isso? Há um tempo atrás se fez um levantamento histórico, chegar ao seu mês de junho. Não sabe exatamente o dia no mês de junho de 1971, mas vai chegar a essa. Porque eu li o livro do Kleber Grabowski e do Júnior Maicá, né, com o primeiro tempo, né, os 45 anos do Sala de Redação, o primeiro tempo. Mas eu realmente não recordo qual foi exatamente o momento, então, né? Se foi em junho. Então, de repente, temos uma boa chance de até o mês de junho estarmos todos já encaminhados, aglomerados, sem máscara, para fazer um grande forrobodó aí de aniversário do cinquentenário do Sala. E poder dar um abraço físico na turma do Gaúcha Mais que está chegando. E hoje eu estabeleço a conexão Rota do Sol. Boa tarde, Daniel Escola.